Hoje é Páscoa e é o dia que Jesus Cristo renasceu. Uma data muito importante tanto para o catolicismo e para o nosso próprio país, pois, como muitos sabem, nós temos uma influência cristã muito grande nas nossas relações sociais. E uma relação que a gente pode estar analisando é a própria questão de Jesus Cristo com o direito penal. Por quê? Jesus Cristo, quando foi apontado como um possível criminoso, por quê? Na época foi atribuído alguns delitos para ele que o colocariam sob a tutela penal do Estado romano, que era a entidade que governava Jerusalém à época dos fatos. E nós podemos averiguar várias práticas, tanto que estão presentes naquela época, como estão presentes nos dias atuais. Uma delas é a própria condução coercitiva de Jesus, já no início, para que ele fosse depor no começo do inquérito, perante Pilatos. Depois, um outro fato que a gente pode analisar é como Jesus foi interrogado, o uso da tortura para que ele pudesse falar ou possivelmente confessar um crime. Porque na época, embora a gente esteja falando de um indivíduo que é dotado de uma divinização, que possui adereços religiosos, à época ele era julgado como um ser humano. E o Estado romano, ele possuía alguns elementos de tutela, tanto penal quanto civil e jurisdicional, diferentes do que é dos dias atuais, porém muito parecida em alguns aspectos. Principalmente se formos pensar na barbárie. Por que na barbárie? Hoje em dia nós já temos teóricos que diz que há uma mentalidade inquisitiva. O que é isso? Você querer punir a todo instante. E naquela época isso já era visível. Porque o que se buscava no interrogatório de Jesus, com o meio da tortura, não era saber a verdade dos fatos, ou um possível conhecimento do que se deu, mas sim uma verdade do interrogador. E qual era essa verdade? A confissão dele de que havia cometido um crime. E óbvio, não foi conseguido essa confissão. Jesus continuou sendo interrogado e, posteriormente, ele foi levado a julgamento popular. E é uma prática muito parecida com os que os gregos faziam. Porque Pilatos, embora ele tinha esse poder para poder decidir, poder mandar Jesus direto para uma possível condenação, que na época era a morte, ele preferiu dar essa decisão para o povo. E o povo estava sendo fortemente influenciado pelos filisteus da época, o que levou a essa medida extrema que foi a própria condenação de Jesus Cristo. E o que eu gostaria de trazer é que, posteriormente, Jesus foi condenado a um suplício. O que é um suplício? É quando você pega um indivíduo, faz uma morte dolorosa. Porque ali nessa morte não basta só a morte dele, não basta só dar uma condenação. É necessário que ele sofra, que ele seja uma expiação do que toda a sociedade sente. E essa expiação acontece no momento da morte dele, que seria a crucificação, o fato de ele passar durante a cidade de Jerusalém, carregando a cruz. Tudo isso era uma necessidade do Estado romano demonstrar o seu poder em cima de um indivíduo. E isso acontece até nos dias atuais. Muitas vezes a gente vê presos, indivíduos que são tidos como possíveis culpados, recebendo essa mesma carga da sociedade. Ou seja, são tidos como um bode expiatório. E na época, a gente pode tirar 3 lições principais. Primeiro, a tortura nunca é resposta. Por quê? Nem sempre a verdade vai ser obtida na tortura. Segundo, a necessidade de um inquérito baseado em provas e não em indício. Se formos pensar, como que começou o inquérito de Jesus? Porque o Judas, ele deu uma delação premiada, se podemos chamar assim, dizendo que Jesus havia cometido alguns delitos. Ele foi até os filisteus, os judeus ali, que, digamos assim, as entidades que possuíam um determinado poder e influência sobre o Império Romano,
e fizeram com que essas autoridades fossem diretamente ao Império Romano, que tinha como entidade central nessa região Pilatos, que iniciasse o inquérito. E foi o que aconteceu. Jesus foi levado, interrogado, sem nenhuma garantia, sem nenhum direito, sem nenhum advogado ou alguém que pudesse falar por ele, já sendo tido considerado como culpado. E qual que é a terceira lição? A necessidade do advogado. Se Jesus tivesse um advogado, tivesse suas garantias respeitadas, se o próprio sistema penal não fosse do jeito que era, talvez ele teria tido um desfecho diferente. O único advogado, a única pessoa que estava do lado dele era Deus. Só que Deus não é visto por todos. Na época, nem todos acreditavam em Deus. Havia uma negação. O catolicismo não era popular ainda. Então todas essas questões nos levam a crer que há necessidade urgente da presença do advogado. Ele sempre será indispensável em todas as épocas. E o advogado não como pessoa, não como alguém que está ali para ganhar dinheiro, alguém para estar ali só por estar, mas sim para fornecer as garantias e fazer com que elas sejam respeitadas. Não queremos que há mais gente sofrendo o que nosso Senhor sofreu. Ele está aí de exemplo para mostrar que há necessidade de que todo mundo tem que ter suas garantias. Desejo uma feliz Páscoa a todos e um feliz domingo. Que essa Páscoa nos possa nos rejuvenescer e que nós renascemos igual nosso Senhor renasceu no dia de hoje. Deixo meus cumprimentos e me despeço de todos.